Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar como ficou sua situação econômica e financeira depois do balanço do segundo trimestre do ano de 2023. A empresa já divulgou seus números de 2023 e vamos analisar, ver como é que ficou a situação da empresa. Estamos falando aqui da Klabin SA, e a Klabin SA que foi uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos, pelo meu amigo Roberto Carreira. Grande Roberto, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Klabin foi o Marcos FGD. Grande Marcos também, um prazer enorme ter você conosco aqui. Investidor iluminado, olha, investidor iluminado, venha trazer luz, venha trazer mais caminhos aqui para que possamos encontrar as melhores empresas para fazer os nossos investimentos. Um forte abraço para você. E também quem sugeriu foi o Robson Assone, que está lá em Portugal, sempre acompanhando também o canal Silas Negro, a quem eu mando um grande abraço aí e muito obrigado também pela participação e sugestão. Mas caso vocês também queiram participar conosco, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa que nós vamos analisar, que é a Klabin, vamos até recontar um pouquinho da história, porque a história ela é a que compõe os números da empresa, é através da história que os números acontecem dentro da empresa. Então, para que possamos entender os números, nós temos que também entender um pouquinho da história. Como a Klabin já passou aqui pelo canal, vamos só retratar rapidamente, aqui não nos custa nada, contar um pouquinho aqui da história para que você entenda o que é a Klabin. A Klabin ela começa no ano de 1889, quando Maurício Klabin desembarca aqui no Brasil, vindo da Lituânia, e como todos os imigrantes, tentando a vida aqui no Brasil. E logo no ano de 1890, ele cria a empresa MF Klabin e Irmãos. E a ideia ali era trabalhar com uma tipografia. Porém, já no ano de 1894, aí também quem desembarca no Brasil foi a família Laffer. E a família Laffer tinha um laço de parentesco com os Klabin lá na Lituânia. E quando também desembarca aqui no Brasil, aí eles se unem para montar a empresa Klabin Irmãos e Companhia. E a ideia dessa empresa agora era trabalhar como loja, fabricação, importação e revenda, né, de artigos de escritório, mas sempre ligados ao papel. E essa paixão pelo papel fez com que a Klabin, no ano de 1902, arrendasse uma fábrica de papel. E depois dessa fábrica de papel se transformou, aí, a partir de 1914, na maior indústria de papel aqui do Brasil. Isso já no ano de 1920 já era a maior fabricante de papel aqui no Brasil. Em 1934, daí eles fundam a Klabin no Paraná, em Telêmaco Borba. E a partir dali começa, né, em Monte Alegre, para ser mais preciso. E a partir dali, então, começa todo o processo de expansão através da produção de papel jornal e também do papel craft. Já na década de 50, vai adquirindo outras empresas dentro desse setor e vai se consolidando como uma das maiores fabricantes de papel aqui do Brasil. No ano de 1969, foi a pioneira no branqueamento de celulose, daí para fazer o papel branco, né? E aí no ano de 1973, ampliam ainda mais a sua atuação, adquirindo uma outra fabricante lá em Pernambuco. Daí monta uma outra fábrica em Pernambuco. Em 1979, faz o IPO e se transforma daí numa sociedade anônima de capital aberto. E aí com isso vai crescendo ao longo do tempo, até que chega no ano de 1997, faz uma parceria com a Kimberly para a produção de papel sanitário também, né? O papel higiênico fabricado também pela Klabin em parceria com a Kimberly. Já no ano de 2000, continuou com seu processo de expansão agora na produção de embalagens, fortalecendo cada vez mais a produção de embalagens. E aí, com isso, vai adquirindo outras empresas dentro do setor de embalagem e vai se especializando em papel de embalagem. E no ano de 2016 inaugura também a primeira parte lá do projeto Puma 1, né? E o Puma 1 foi justamente um projeto para expansão ainda mais da Klabin. E agora, mais recentemente, também inaugura o projeto Puma 2, né? Conclui ali, depois de uma série de investimentos, conclui também o projeto Puma 2. E aí, na sequência, ainda passa a se especializar em celulose, fibra curta, fibra longa, o fluff também, que é outra modalidade
de celulose, e aí continua também dentro desse processo de expansão, se tornando hoje a maior empresa, né, de produtora e exportadora de papel aqui do Brasil, de papel de embalagem aqui no Brasil. E aí, para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da Klabin, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro semestre do ano de 2023, balanço agora do dia 30 de junho de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Klabin, que é uma empresa que possui 23 fábricas, sendo 22 no Brasil, uma na Argentina, mais de 25 mil empregos diretos e indiretos gerados, e hoje é líder no setor de papel de embalagem aqui no Brasil. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Klabin S.A. e como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22 e também agora as demonstrações do dia 30 de junho de 2023, fechando o segundo trimestre deste ano. Mas para que possamos entender o que é a Klabin através dos seus números, vamos começar lá pelo ano de 2019. Essa parte aqui no balanço, o ativo ele compreende o que? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. Então, se nós pretendemos saber qual é o tamanho da empresa, a empresa ela é uma empresa de 34 bilhões de reais lá no ano de 2019. E esse ativo, ele é separado aqui em dois grupos. Ativo circulante, que é o chamado capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para sua movimentação, e o ativo não circulante é um capital praticamente fixo, né? Digo praticamente porque ainda tem dentro dele o ativo realizável a longo prazo, que são valores a receber num prazo mais longo. E já os demais investimentos imobilizados intangível são bens de natureza permanente, quer dizer, para permanecer no patrimônio, portanto, são o capital fixo. E no caso da Klabin, o que se destaca é esse imobilizado aqui. Ó. Imobilizado são máquinas, equipamentos, todas suas fábricas, enfim, toda a sua estrutura de funcionamento, que totalizava lá em 2019 13 bilhões de reais. Já na parte de cima, que é o capital de giro, são os recursos que ela utiliza para movimentar essa estrutura e gerar a receita e, consequentemente, gerar seus resultados. Em 2019, o ativo circulante totalizava 13 bilhões 673 milhões, com 39,4% de representatividade sobre o total do seu ativo. Ela fecha lá em 2019 com 9 bilhões e 700 em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e 859 milhões em contas a receber e os estoques de 1 bilhão 332. Já os outros créditos, geralmente aqui nós vamos ter os impostos a recuperar, outros valores a receber que não sejam relacionados à venda, né? E muitas vezes também, em algumas empresas, nós vamos ter os chamados bens destinados à venda, quando a empresa vende alguma coisa do seu patrimônio, coloca alguma coisa do seu patrimônio à venda, aí registra aqui nesses outros créditos. Já para 2020, a Klabin é uma empresa agora de 35 bilhões 270 milhões de reais. E reparem que mesmo em 2020, ano da pandemia, o que nós temos aqui? Nós temos o aumento desses investimentos imobilizados, aumentando a área de produção e a capacidade produtiva da empresa de 13 para 17. Bom, consequentemente, ao aumentar seus investimentos em capital fixo, ela acaba diminuindo o seu capital de giro, o seu ativo circulante, que cai de 13 para 10 bilhões de reais. E o volume de dinheiro em caixa cai de 9 bilhões e 700 para 6 bilhões e meio. Diminuiu também o contas a receber e aqui os estoques praticamente uma estabilidade com 1 bilhão 379 milhões. Então, em pleno ano da pandemia, a Klabin ela vinha forte aqui fazendo investimentos. Em 2021, a Klabin pula agora para 42 bilhões de reais. E aí continua seus investimentos, que justamente é o projeto Puma 2, 20 bilhões de reais. E o capital de giro, mesmo assim, aumenta para 13 bilhões 892, com o caixa indo para 8 bilhões e 400, aumentando também o contas a receber para 2.800, e os estoques em 2021 totalizam agora 2 bilhões de reais. Chegando 2022, Klabin agora 47 bilhões, e repare aqui imobilizado, 13 foi para 17, para 20, para 25 bilhões, e a empresa investindo pesado em máquinas, equipamentos e na sua estrutura. E o capital de giro reduziu um pouquinho, fechando em 12 bilhões e meio. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 6 bilhões e meio, aqui uma pequena queda no contas a receber, fechando em 2.600, e os estoques aumentam indo para 2 bilhões e 400. Chegando em junho, agora, 6 meses depois, a Klabin agora é de 49 bilhões e olha aqui imobilizado, foi para 27 bilhões de reais. E o capital de giro diminuiu para 11 bilhões 645. O volume de dinheiro em caixa totalizava agora em junho 6 bilhões de reais em caixa,
2 bilhões e 350 a receber e 2 bilhões e 719 milhões em estoques. Então, percebo que a Klabin ela vem aqui forte, fazendo mais investimentos, justamente, e aí que entra o projeto Puma 2, né, que recentemente entrou em operação. Mas para poder fazer todos esses investimentos é necessário dinheiro. E os recursos para tocar uma empresa, eles são originados através de capital próprio, que é o patrimônio líquido, e de capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o total do endividamento da Klabin lá em 2019 era de 28 bilhões de reais, o equivalente a 81,3% de tudo que a empresa possuía. Só que grande parte, 25 bilhões, são dívidas, financiamentos de longo prazo. Em 2020, com todo esse investimento que ela continuou fazendo aqui, o endividamento pula para 30 bilhões e 800 milhões de reais, 87,6%. Em 2021, o endividamento agora vai para 34 bilhões e 989, e reparem que apesar do crescimento nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 83,2%, destacando mais uma vez que as dívidas, o pesado delas, está tudo aqui no longo prazo. Em 2022, fecha com uma dívida total de 36 bilhões, porém o peso da dívida 75,7%. Então a dívida que era de 81 sobe para 87, cai para 83, cai para 75. E agora em junho, a dívida fecha com 35 bilhões, com 71,1% o peso da dívida. Então a dívida hoje é um nível menor desde 2019 em termos de peso da dívida, onde chegou no seu menor nível com 71,1%. E todo esse endividamento e todos esses investimentos são o quê? Para produzir resultados. E aí o faturamento da Klabin lá em 2019 era de 10 bilhões. Em 2020, 11 bilhões e 900. Em 2021, 16 bilhões e 400. Em 2022, 20 bilhões de reais. E agora em 2023 até junho, acumula 9 bilhões e 123 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção aí de pelo menos aí 18 bilhões e meio de faturamento para 2023. Mas mais importante do que o faturamento, naturalmente, que é o resultado que sobra desse faturamento. 714 milhões o lucro lá em 2019, em 2020 com a pandemia, aí o que acontece? Nós temos aqui um prejuízo de 2 milhões 389, ressaltando que esse prejuízo ocorre justamente aqui, ó, resultado financeiro. A empresa registra resultados financeiros que a levam para o prejuízo. Por quê? Porque a operação em si, ela continua lucrativa, 2 bilhões e 500, 3 bilhões e 200. Chegando em 2021, aí ela reverte o prejuízo e fecha com lucro de 3 bilhões e 400. Em 2022, 4 bilhões e 688. E agora, em 6 meses do ano, acumula um lucro de 2 bilhões e 200, o que nos projeta também um lucro ao longo do ano em torno de 4 bilhões e meio aproximadamente. Destacamos aqui que, ao longo de todo esse período, olha só o resultado da operação da empresa, como citei há pouco para vocês. 24,6%, 26,9%, 33,4%, 33,4%, esse ano vem trabalhando com 30,1% de resultado da operação, ou seria também o EBIT, se assim preferir. Então é uma empresa que a geração de resultados, a geração de caixa da empresa é bastante forte. E aí, naturalmente, se não tiver os efeitos financeiros, tudo isso aqui também se traduz em lucro líquido da empresa. Mas quero aproveitar e trazer para vocês a situação financeira da Klabin ao longo desse período analisado, onde começamos ali pela liquidez geral, que é o primeiro gráfico, e o que a liquidez geral nos mostra? Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente aos seus compromissos, às suas obrigações de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai com 0,73, cai para 0,56, sobe para 0,60, estável em 2022 com 0,59 e agora praticamente estável com 0,61. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 61 centavos. Então, não tem capacidade para pagar todas as suas dívidas. Mas como grande parte, ou a maior parte das dívidas é de longo prazo, então nós nos concentramos no índice de liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento do dia a dia, no curto prazo. Para cada R$1 de dívida, lá em 2019, a Klabin possuía R$4,40. Aí esse índice cai para 2,98, cai para 2,49, cai para 1,94 e agora esse ano vem trabalhando com 1,86.
Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, a Klabin dispõe de R$ 1,86. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa, apesar da queda da liquidez ao longo desse período. Mas, destacamos mais uma vez, que até essa queda da liquidez, a menor base financeira da empresa, se deve justamente aos pesados investimentos que a empresa veio fazendo ao longo de todo esse período, como nós vimos há pouco ali no balanço. Endividamento. O total da dívida da Klabin lá em 2019 era de 81,3%. Em 2020 sobe para 87,6%. Aí cai para 83,2%, cai para 75,7% e agora 71,1%. De tudo que a Klabin tem no seu patrimônio, ela deve 71,1%. Nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que é a margem líquida? Quanto que sobra líquido e limpo de tudo aquilo que a Klabin gera de receita. Ao gerar receitas, ela paga seus custos, paga suas despesas, paga o resultado financeiro, paga impostos e sobra 6,96% lá em 2019. Em 2020, em função do prejuízo que a gente viu há pouco, a margem fechou negativa em 20%. Porém, no ano de 2021 já recuperou. E aí a margem foi de 20,6%, 20,7% positiva. Em 2022, 23,4% e agora em junho de 2023, 24,5%. Então, de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 24,5%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico no meio, ele vai nos mostrar qual é o retorno que a empresa tem sobre o investimento que ela vem fazendo. No ano de 2019, esse retorno era de 2,1%. Em 2020, em função do prejuízo, ele ficou negativo, em 6,8%. Já em 2021, 8,1% positivo e agora em 2022, 9,9% positivo. Em relação a tudo que foi investido, a empresa ganhou 9,9%. Já o terceiro gráfico à direita é a rentabilidade do acionista, a rentabilidade do patrimônio líquido. Quem tinha as ações da Klabin nesses respectivos anos teve um ganho de 11% lá em 2019, perderam 54,5% em 2020. Então, só aquele prejuízo de 2020 levou a uma perda para os acionistas, caso vendesse suas ações, com 54,5%. Porém, no ano de 2021, aí os acionistas ganharam 48%, agora em 2022, 40,5%. Ao ter as ações da Klabin, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 40,5% em 2022. Nesse quadro aqui, eu trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Klabin vale patrimonialmente R$ 1,90. Porém, para você comprar essa ação, hoje, com base na cotação do dia 1º de agosto, ela fecha em 4,70%. Aliás, R$ 4,70, perdão. Então, uma ação da Klabin vale R$ 4,70. Vejam que o valor de mercado está bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,47. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Klabin são vendidas com ágio de 147%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, baseado lá no Status Invest, 87 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 18,51%. Naturalmente que essa rentabilidade da ação é menor do que a rentabilidade do PL, porque a base dela é o valor de mercado, que é bem maior que o valor patrimonial, ao passo que a rentabilidade do PL é sobre o valor patrimonial. Já a questão do dividend yield da empresa, 6,56%. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Klabin, ela vem distribuindo em média 6,56% em relação ao valor de cada ação. A relação preço/lucro fecha em 5,40, isso quer dizer, ao comprar as ações da Klabin, os acionistas vão levar em torno de 5 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 79,4% das ações preferenciais estão disponíveis no mercado, por isso que nós estamos destacando a ação Ticker 4. 79,4% dessas ações estão circulando livremente no mercado. Já as ordinárias, o Ticker 3, apenas 38,52% dessas ações estão circulando no mercado fora da mão dos controladores. E o tag along da Klabin é de 100%, isso quer dizer, se a empresa fosse vendida, naturalmente que quem compra a parte dos controladores,
E aí, se for comprar a parte dos minoritários também, é garantido para o minoritário o mesmo tratamento que for dado para o majoritário. Fecho aqui também com esse gráfico mostrando o comportamento das ações da Klabin nos últimos 5 anos, né? Começando lá pelo ano de 2018, quando a ação era cotada a R$ 3,20 aproximadamente. E durante 2018 ela veio ali entre R$ 2,80, R$ 3, oscilando nessa faixa ali, até chegar a 2020. Aí em 2020 ela engata uma sequência de altos, vai até R$ 4,34, vem a pandemia, ela despenca para R$ 2,80, e depois aí vai uma sequência de altas até o ano de 2021, quando ela atinge seu maior valor ali, praticamente na faixa de R$ 6,10 aproximadamente. Aí nesse momento, no começo de 2021, aí as ações começam a cair novamente e voltam ali para a faixa de 4,30, 4,60 aproximadamente. Em 2022 elas caem abaixo dos 4, chegam a trabalhar ali na faixa de 3,60 e aí vem passando ali por algumas oscilações com uma tendência de alta agora nesse ano de 2023, como você vai vendo ali no finalzinho do gráfico, que as ações ali elas começam a subir, culminando com uma cotação na faixa de R$ 4,70 no dia 1º de agosto, quando da gravação desse vídeo. Portanto, aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Klabin S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Klabin S.A. A Klabin, que o balanço estava sendo bastante aguardado, aí bastante gente esperando a divulgação do balanço da Klabin, então tá aí os números, né, para que a gente possa entender como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, uma empresa que começa do nada, começa lá com uma tipografia pequenininha e se transforma nesse gigante, né, do setor de embalagens aqui do Brasil. E naturalmente que tivemos aí todos os números, né, nos quais você pode acompanhar o desempenho da empresa e todo esse processo de análise dos números da empresa. Isso é um processo que muita gente acha, mas é muito difícil. Não é difícil, é muito fácil. E você pode aprender também através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, no curso de análise e balanço para investimentos, onde a gente vai fazer um passo a passo ali para você poder entender como que nós construímos esses números, como que nós analisamos esses números, e aí naturalmente com isso você vai conseguir entender se uma empresa está vindo bem ou não. E também temos o curso de Valuation, que vai justamente trabalhar na questão da avaliação, quanto que vale uma empresa, e aí consequentemente quanto que vale uma ação, quanto que seria um valor justo dessa ação. E a partir daí você vai saber se uma ação é cara ou barata naquele momento em comparação com o seu valor justo que você faz através do Valuation. E tudo isso você aprende lá na plataforma Hotmart, nos nossos cursos, inclusive com custo muito baixinho. Basta entrar aqui no vídeo, no link, na descrição tem o link de acesso para os dois cursos, né? E aí você vai poder aprender análise de balanço e também valuation. E aí, consequentemente, você mesmo fazer seus processos de análise e interpretação, né? E aí, consequentemente, também vai tomar decisões cada vez mais conscientes, mais seguras, minimizando riscos e ampliando as possibilidades de acerto. Para quê? Para construir seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.